A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical, quarto trimestre 2022. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer iniciarmos mais uma jornada de conhecimento da Palavra de Deus. Aqui no nosso canal temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante todo o departamento da sua igreja conhecer o nosso trabalho. Por isso, inscreva-se e ative as notificações. Estamos a mais de 25 mil inscritos. Queremos chegar a 30 mil nesse trimestre. Ajude-nos. Inscreva-se, ative as notificações, dê like, clique no joinha e aqui nos comentários fale para nós de onde você nos assiste. O seu comentário aparece aqui no final desta aula, por isso é importante você assistir esta aula até o final. Dá uma olhada nos links na descrição para ajudar você com materiais, slides e vídeos em PDF, com grupos de professores no WhatsApp também, e o nosso contato. Será um prazer atender aí a sua igreja, o seu congresso, evento, acampamento, tarde da bênção, vigília, enfim, será um prazer atender os irmãos. Bora pegar a sua nova revista, Bíblia, papel, caneta e para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Chegando com a linda revista na classe dos jovens, que vai falar aqui sobre o tema liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Aí na sua cidade já chegaram as revistas? Fala pra gente que nos comentários tem muitos irmãos reclamando como que fala? Preocupados, né? Porque ainda não receberam a revista, não chegou na cidade. Fala pra gente aí nos comentários, até para que outros professores vejam aí as dificuldades que afora aí pelo Brasil se encontra. Fala pra nós de onde você nos assiste também, tá bom? Pega aí a sua revista, vamos juntos preparar aqui mais esta nossa linda lição, linda aula da Escola Dominical, dia 2 de outubro, na sua igreja, é dia de eleições. Como que vai ser na sua igreja? Vai ter aula? Não vai ter aula? Fala aí. Na minha igreja vai ter aula. Teremos aula dia 2, nós não cancelamos a EBD. Ah, mas eu tenho que votar. Não tem problema, irmão. Acorda cedinho, vota, vai para a EBD, ou vai para a EBD, sai da EBD, passa na votação. Por que isso? Porque não cancelamos a EBD? Porque o ser humano, ele precisa de criar hábitos. E você leva muito tempo para criar um hábito. Mas você pode destruir um hábito com atitudes simples em poucos segundos. Então, para evitar esta quebra do hábito de todo domingo de manhã estar na escola dominical, nós não cancelamos a escola dominical, só quando Jesus voltar e em casos, claro, muito excepcionais, tá certo? Mas fala aí nos comentários o que é liderança cristã. Vai ser sábado à noite em algumas igrejas, vai ser na terça-feira em algumas igrejas. Fala pra gente aí. O que é liderança cristã? É este o título, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta aula. O texto principal está em 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Então essa lição ela é muito importante, porque às vezes o pastor vê ali uma necessidade de que a igreja precisa, enfim, mudar, melhorar alguns comportamentos em relação à liderança, mas o pastor, às vezes, ele tem dificuldade, né, de legislar, né, em causa própria. Então, falar assim para os irmãos: ó, vocês têm que me respeitar. Olha, vocês... Então, esta lição, ela vem para ajudar a igreja, os jovens, a entenderem aí o papel da liderança na igreja, tá? Então, é muito importante isso que a gente tem aqui. O texto bíblico está em Efésios 4, do 11 ao 16, que vai apresentar aqui os dons ministeriais, tá? São 6 versículos, leia aí, muito importantes, e assim, mostram não só as atividades, não só
meu Deus do céu, os cargos em si, os ministérios, mas o propósito, não é? Para haver crescimento, para haver maturidade, para haver unidade e crescimento do corpo de Cristo. Já falei crescimento? Não tem problema. Introdução aqui. Muitos importantes são os debates acerca do tema de liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja, tá? Existe um apagão de liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja, tá? Nesta lição veremos o que é liderança e qual o papel de um líder cristão e suas qualidades, tá? A Bíblia mostra desde o princípio que Deus escolheu pessoas para conduzir seu povo. Estes líderes receberam autoridade divina e seus exemplos servem como referencial para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Então, assim, há uma diferença entre poder e autoridade. A autoridade, ela é delegada. O poder eu posso adquirir, mas a autoridade é delegada. Por isso que todo líder é uma autoridade debaixo de autoridade. O grande problema da juventude é que tem muito jovem que tem poder, mas não tem autoridade. Por que ele não tem autoridade? Porque ninguém delegou a ele a autoridade. Ele não está caminhando debaixo da liderança de ninguém. Porque ele percebeu que tem um dom e as pessoas começaram a olhar para ele diferente, chamar para pregar, chamar para cantar. Ele é uma andorinha voando sozinha. Ele não senta para ouvir ninguém, ele não frequenta a escola dominical. Então ele tem poder, mas não tem autoridade. O poder quem nos dá é o Espírito Santo. A autoridade quem nos dá é Deus por intermédio de outras autoridades. Ok ou não? Presta atenção. Por isso que tem alguns escândalos aí nas redes sociais, tem alguns barulhos, algumas bagunças por aí. Eu olho os bastidores e a primeira coisa que eu pergunto é: quem é a autoridade sobre a vida dessa pessoa, sobre o ministério dela? Você não encontra ninguém. A pessoa se deixou levar pelo poder que recebeu, pelos dons que tem e pela influência que ela tem, pelos números de redes sociais e começou a caminhar sozinha. Quem caminha sozinho, acaba sozinho e não tem ninguém para mentorear. Então, poder e autoridade. Então não basta ter poder, é preciso ter autoridade. O poder te habilita para exercer uma missão. A autoridade te autoriza a exercer aquela missão. Um exemplo aqui que eu achei muito interessante é por isso que naquele dia, inclusive lá em Mateus 7, tem muita gente que vai chegar lá com demonstrações de poder. E Jesus vai dizer assim, mas eu não te conheço. Por quê? Porque você tinha poder, mas você não tinha autoridade. Né? Então, por exemplo, entre um bandido e um policial. O bandido tem poder de fogo? Tem. O policial também tem. Qual a diferença dos dois? Os dois andam armados? Qual a diferença dos dois? É que o policial não tem só poder, ele tem autoridade para usar arma. Entendeu? Então o cristão precisa de poder e autoridade. Vamos lá. O que é liderança? Nós vamos entender aqui o que é liderança, tá bom? É muito importante você ficar atento na aula e você fazer anotações. Eu não vou ler aqui toda a revista, senão a gente faz um vídeo só de leitura de revista. Vamos lá. O que é liderança? A definição aqui do termo. É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado e o real propósito da liderança. Então, o termo liderança aponta para aquele que vai à frente, tá? Aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir as pessoas. Você pode anotar aí? Então, vamos lá. Conduzir as pessoas. Então, vamos lá. Conduzir, orientando, guiando nas mais diferentes situações da vida, tá? Então vamos lá. Aí ele vai falar aqui, na prática implica em influenciar. Então, anote aí, liderar é conduzir, orientar, guiar, influenciar. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair o que seus liderados têm de melhor, levando-os a cumprirem um propósito para o qual foram chamados. É por isso que Jesus não escolhe os melhores, ele melhora aqueles que ele escolhe. Atos 1:1, abre sua Bíblia aí. Atos 1:1. Olha só o que Lucas, quando escreve a Timóteo, ele começa dizendo aqui, ele diz assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo sobre tudo o que Jesus começou, tanto a fazer quanto a ensinar. Então,
Jesus era um líder extraordinário porque ele ensinava fazendo e fazia ensinando. Ou seja, a liderança de Jesus envolvia teoria e prática. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas caminhando juntas. A palavra de um líder precisa ser coerente com o seu exemplo e o seu exemplo coerente com as suas palavras, tá? Uma liderança, meu Deus, hein? Quem perder, professor, líder que perder essa aula aqui, hein? Meu Deus do céu, eu vou usar essa revista aqui para criar um curso de treinamento para líderes. Você teve treinamento para liderar? Olha só, tá aqui, ó. Olha só. Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e comunique com clareza. Então, é muito comum líderes reclamando que as coisas não estão funcionando, que os jovens não estão correspondendo. A pergunta é, você falou, esclareceu a sua visão e a direção para onde vocês estão indo? Uma liderança sem direção é como um ônibus sem itinerário. Não chega a lugar algum. Anotou? Foi rápido demais. Estou tentando não tossir, mas está difícil. Uma liderança sem direção é como um ônibus sem itinerário. Não chega a lugar algum. Então, o que é a liderança cristã? É aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo, encontrados nas Escrituras. O trabalho de um líder cristão é influenciar as pessoas segundo os padrões bíblicos a servirem e agradarem a Cristo. Certo? Porque o primeiro chamado para o cristão não é para liderar, mas para ser um discípulo de Cristo, não é? Para ser um discípulo de Cristo. Jesus disse ali para Pedro e André, vem e eu vos farei pescadores de homens. É uma convocação pelo trabalho, não é? E também para termos comunhão, para andarmos com Jesus. Por isso que Marcos 8,34 quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso está falando de quê? De relacionamento, de conhecimento, tá? Então o líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcancem a maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo, tá? Então, novamente, escuto muitos líderes reclamando dos seus liderados, reclamando de resultados não alcançados. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e você reflita aí. Você que tem reclamado dos seus liderados, você que tem reclamado dos resultados com os jovens que você lidera, você que tem reclamado porque muitas vezes você não tem visto mudança de comportamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto de Cristo você tem formado no coração de quem você lidera? A sua liderança é baseada em formar Cristo, o caráter de Cristo em quem você lidera, ou ela é baseada apenas em suas próprias visões, seus próprios conceitos de liderança? Liderança que é baseada só em reunir os jovens para ensaiar. Então tem líder que até hoje, ele acha que liderar é reunir os jovens para ensaiar para cantar à noite. Em um ano, quantas vezes você pregou para os seus jovens? Quantas vezes você deu um estudo bíblico para os seus jovens, para as pessoas que você lidera? Nenhuma. Então, às vezes o problema da colheita, às vezes não, o problema da colheita, muitas vezes, ele está exatamente na semeadura. Então, se você está descontente com os resultados, dê uma olhada no que você está semeando.
o discipulado cristão, ele vai além dos 3 meses, 6 meses de discipulado da EBD. A liderança cristã, ela envolve a EBD, claro, é o carro-chefe do ensinamento na igreja. Mas achar que liderar uma juventude é motivá-los a ir para a EBD, aí nem todos vão, e reuni-los para ensaiar um hino para cantar à noite, você liderou? Isso não é nem a introdução da liderança. Não é. É preciso muito mais. É preciso muito mais. É preciso desenvolver estudos bíblicos. E não é os outros que tem que dar, é você. Isso é uma missão do líder. E é assim, inclusive, que o líder se desenvolve. Tá? É assim que o líder se desenvolve. Então, você quer saber se o líder ele está envolvido mesmo na liderança, só dá oportunidade para ele. Se ele é aquele líder que está envolvido, ele tem palavra para os jovens. Mas se é aquele líder que ele está preocupado só em reunir os jovens para cantar e fazer uma média do pastor, ou ele chega e fala nada com nada, ou ele chega e só dá uma retada nos jovens, enfim. Ele está perdido na liderança dele. Né? Ele está perdido na liderança dele. Tá? Então é muito importante. Podemos afirmar, portanto, que a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus. Tá? Uma conduta ilibada e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Tá? E liderança tem a ver com serviço. A função do líder é servir as pessoas, os seus liderados. Trabalhar não pelos seus interesses. Não existe liderança cristã que não seja servidora, porque liderar é servir. Tá? A gente usa muito aquela palavra, aquele termo, né? Ministério. Ministério é serviço, tá bom? Ministério é serviço, tá certo? Então, preste bem atenção na sua liderança. Muito bem, tópico 2, chegando aqui para vocês. Se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Tópico 2. Parte do trabalho de um líder. Vamos lá. Descobrir novos talentos. Uma das funções do líder é identificar as habilidades, as aptidões e a vocação de seus liderados, ajudando-os no seu desenvolvimento. Eu disse esses dias que uma das coisas que mais me irrita em uma festividade, você sabe que a gente prega, olha meu Instagram, você vai ver, a gente está sempre ministrando, principalmente para jovens e para adolescentes, e eu fico de olho. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu era adolescente ainda, me deram uma oportunidade, gente. Viram que eu queria cantar, me deixaram cantar no culto de terça-feira, me deixaram cantar no culto de jovens. A gente já ia para o culto de jovens, lá na porta já tinha uma pessoa, a gente ia direto naquela pessoa. Ó, põe meu nome na lista aí para cantar. Tinha uma expressão que a gente usava, né? Fica no óleo, quer dizer, pode ser que você cante, pode ser que você não cante. Então a gente ficava a semana inteira ensaiando e durante o culto a gente ficava ali, ó. Será que vai me chamar? Será que não vai me chamar? Será que vai? Será que não vai? Porque tinha muita gente. E era muito comum o líder, o pastor, falar assim, ó, o Denis também queria cantar, mas fica no óleo, tá bom, meu filho? Deixa pro próximo culto. Amém. Mas eles faziam de tudo para nos dar oportunidades, para cantar, para dar uma palavra. Aí viram que eu comecei, né, dar umas palavras e tal. Ó, culto de criança, chama o Denis. Quando viram que não, eu estava cantando, eu estava pregando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque esta é a função do líder, esta é a função da liderança, descobrir novos talentos. Às vezes a gente chega numa festividade de jovens, eu fico tão triste, muito tão triste. Porque você olha assim, ó, tem 700 jovens. São os líderes que cantam, são os líderes que dão saudação, são os líderes que pregam. Como é que esses jovens vão se desenvolver? Ah, o jovem não quer se comprometer com a obra de Deus, ele precisa de oportunidade.
né? Você começa dando oportunidade num culto de jovens que tem menos pessoas, numa quinta-feira que tem menos pessoas, num devocional, numa sala fechada ali entre eles, e você vai fazendo como Paulo fez com Timóteo, dando orientação, ajudando aqui, dando uma instrução ali. Ó, aqui você falou, faz assim. Ó, na hora que você for cantar. Aí o que nós temos hoje? Nós temos poucas oportunidades e pouca instrução. Aí o pessoal vem cantar, canta 10 hinos, faz um medley de meia hora, vem dar uma saudação, fala 15 minutos. Ué, gente, está faltando treinamento. Então a função do líder é descobrir novos talentos, não é? É descobrir novas habilidades. É olhar na igreja e entender que você é líder dos jovens da igreja, não só dos que cantam. Tem jovens na igreja que ele não se sente bem em cantar, mas você precisa achar uma maneira de mostrar para esse jovem que ele faz parte daquele grupo, que você está ali para ajudá-lo, para liderá-lo. E, portanto, se aproximando para descobrir os seus talentos. Então tem jovem, eu achei muito bonito, esse final de semana, na sexta-feira, na verdade, eu estive ministrando numa igreja, e eu achei muito bonito que o auxiliar do altar era um jovem. Era uma festividade de adolescentes, e tinha um jovem ali, de uns 19, 20 anos, auxiliando o altar, o microfone, distribuindo água para os pastores. Talvez ele vá pregar, talvez ele vá cantar, não sei. Mas o líder identificou, ó, tá ali. Você tem um jovem trabalhando lá na mídia, tirando fotos, fazendo vídeos. São habilidades que o líder precisa ver, não é apenas pregar e cantar. E essa é a função da liderança. Então eu faço aqui um apelo em nome dos nossos jovens. Deixe os meninos cantar. Deixe os meninos dar um testemunho. Ah, mas nós temos 30 líderes aqui. Os líderes têm que entender que a função mais linda de um líder é sair de cena para que os seus discípulos possam se desenvolver. Imagine se um técnico de futebol falasse assim, não, agora eu vou entrar em campo. Não. O técnico de futebol, ele treina a semana inteira. Quem que entra em campo? Quem que é visto? É o jogador. E o jogador vai agradecer o seu treinador. Entendeu? Então, no seu próximo culto de jovens da sua igreja, deixa eles cantar, deixa eles pregar. Eu achei muito bonito nesse congresso que eu estou falando. Deu lá a oportunidade para um menininho, ele chegou com o microfone assim, meio acanhado, a banda olhou para ele, não sabia o que ele ia cantar, ele começou a cantar, daqui a pouco a igreja inteira estava de pé. E aí? E era uma igreja sede, 800 adolescentes. E se a liderança não tem coragem de colocar o nome do menino lá? Você tem ideia o que foi para aquele menino? Você tem ideia como que aquele menino chegou em casa? Era um evento na sede com todas as congregações. Você tem ideia o próximo ensaio quando aquele menino chegar? Ô, que isso, hein, meu? Quebrou tudo lá e Deus te usou, hein? Isso é lindo, isso é maravilhoso. O líder tem que procurar por isso. A função do líder também é guiar. Todos necessitam de um líder na vida profissional, na vida familiar, na vida eclesiástica. O líder deve atuar como um orientador, não é? Ele deve trabalhar para conduzir aí as pessoas, indicando o caminho à medida que peregrina junto ao seu liderado, oferecendo segurança e tranquilidade. Jesus disse, passemos para o outro lado, ou seja, eu estou aqui com vocês. E ele estava na popa do barco, a popa está na frente. Ele estava dormindo, mas estava lá na frente. Quando eles precisaram, o líder estava lá. Então, novamente, muitas vezes o líder está reclamando que os seus liderados não o acompanham, que os seus liderados, que os projetos lá não dão certo, mas você está lá. Ah, meus jovens não oram, eles veem você orando? Eles veem você de joelho? Faço um desafio aqui para você. No próximo ensaio, chega lá e não fica dando sabão nos jovens que você lidera. Nossa, cara, não irrita. Tem coisa que irrita mais. Ensaio é ensaio. Ensaio não é reunião de oração. Ensaio não é para dar sermão, não é culto de ensino. Não, o líder fica lá dando sabão nos jovens que saíram de suas casas para ir lá. Você tem que valorizar. Você tem que valorizar os seus jovens, certo? Agora, você quer que eles orem? Para de dizer que eles não oram. Para de cobrar a vida de oração deles. Chega no ensaio, dobra o seu joelho lá e fica orando lá. Até a gente acabar de passar o hino. A hora que acabar o hino, você vai levantar com graça de Deus, dá uma palavra de 5 minutos, vambora.
chega no outro ensaio, vai no outro ensaio. Deixa eles ver você orando. Agora, na maioria das vezes, o líder está dizendo, esse jovem não ora, você também não ora. Se eles não oram, é reflexo da sua vida. A oração, quando você tem uma vida de oração, você transpira a oração. Quando você fala de oração, não parece algo forçado. Eles têm que ver, eles têm que sentir que você ora. Certo? Assim como leitura bíblica e tudo mais. Líderes reclamando que os jovens não vão no culto terça-feira. Você não vai. Né? Líderes reclamando. Os líderes chegaram para mim. Porque não sei o quê. Os jovens não vão para EBD. Aí eu fui dar uma olhada, eles também não vão. Como que eu posso esperar que os jovens vão se eles não vão? Deixa para lá, vai. Função da liderança também é abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão. O verdadeiro líder procura sempre abençoar os seus liderados. Ele procura sempre abençoar os seus liderados. Sabe? Como que tá os jovens que você lidera? Sabe? Quais os dilemas que eles estão vivendo? Deus te colocou aí para abençoar a vida deles. Desculpa, gente, eu tô tomando antialérgico, tô tomando remédio para ver se passa a tosse. Mas já tem 15 dias e se eu esperar, eu não ajudo vocês, tá bom? Então, mas e aí? Né? Então é preciso que o líder tenha essa visão. É preciso que o líder tenha essa visão de abençoar os seus liderados. Abençoa a semana dos seus liderados. Chegou na semana do Enem, abençoa o pessoal que vai fazer a prova, manda uma mensagem abençoando. Sabe líder que só cobra? Sabe líder que só... pelo amor de Deus. Muito bem. Tópico 3. Nós vamos ver aqui o que não é liderança. Gente, eu estou amando essa lição. O que não é liderança, no tópico 3. Na próxima aula nós vamos falar sobre a pessoa... Nossa, Deus do céu. Meu Deus, gente, isso aqui é um curso de liderança, meu pai. Isso é um curso de liderança. Meu Deus do céu. Olha só, vamos lá. O que não é liderança? E se você não se inscreveu no canal ainda, como diz o pastor André Valadão, você não é crente não. Se inscreve aí, crente, pelo amor de Deus. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que não é liderança? Liderar não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se um ser superior. Esse pensamento é equivocado e produz ações equivocadas e geralmente fere as pessoas. O líder não é uma pessoa melhor nem pior do que ninguém, ele é um servo. E deve usar sua posição para promover o reino. O crescimento deve ser o crescimento do reino. Ok? Então, liderar não é agir com arrogância. O reino vem em primeiro lugar. É preciso ter humildade na liderança. Ou seja, se você precisa chamar a atenção do grupo, e você chamou a atenção, mas as pessoas saíram feridas, você não liderou. Você não liderou. Um líder chama a atenção do grupo de maneira que eles saem dali com desejo de mudança, motivados, animados. Se a tua correção provoca mais estrago, você não está liderando, filho. Pelo amor de Deus. Você não está liderando. Liderar não é dar ordens. O líder não dá ordens. Ele pede e caminha junto. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. Então, o líder, ele não... Presta atenção. Ele não dá ordem, ele não manda. Ele conduz as pessoas a cumprirem o que precisa ser feito. Ele envolve as pessoas no projeto, por isso que liderança tem que ter projeto. Eu assumi há 6 meses a liderança da EBD na minha igreja. Fiz uma reunião lá com os professores e disse para eles para onde eu estava indo e disse para a igreja para onde eu estou indo. Falei primeiro para eles, quem aqui fez treinamento? Ninguém. Então nós vamos fazer treinamento. Eu quero treinar vocês. Por quê? Existe uma cobrança muito grande, né, para professores capacitados,
Mas como eu posso cobrar, exigir de um professor uma melhor performance em sala de aula se ele não tem nenhum treinamento? E qual é o maior interessado em treinar um professor? É a igreja. Então eu disse para eles, olha, nos próximos meses nós vamos preparar um treinamento para professores da escola dominical para vocês. Aí domingo agora, eu reforcei isso para a igreja. Eu disse, irmãos, quero louvar a Deus pela vida dos nossos professores. São professores abençoados, dedicados. E os irmãos orem, porque em breve nós vamos fazer um treinamento para os professores. Porque se eles, sem treinamento nenhum, estão exercendo um trabalho tão lindo, imagine se forem treinados. Então eu preciso treinar. Entende? Essa é a minha função. Liderar não é da ordem. Liderar é promover o reino. Eu quero que a EBD cresça. Porque a EBD crescer significa que o reino vai crescer, que o reino estará em constante crescimento. Tá certo? Da ordem é coisa mais fácil do mundo. Faz aqui, faz ali. Não. É preciso ter esta mentalidade. E liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. A missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de sua vida. E isso levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não a transferiu a ninguém, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. A transferência de responsabilidades faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias. Como vê o exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa do que ir ao campo de batalha. Então, o líder não transfere responsabilidade. Ele delega funções, ele delega tarefas, mas não transfere responsabilidades. O líder é aquele que chama a responsabilidade para si. Se o time está ganhando, é de todos. Mas se o time começa a perder, o líder chega e diz, opa, eu preciso resolver. Eu sou responsável por esta e esta e esta situação. Porque o líder não transfere responsabilidades. Jesus delegou missões, delegou tarefas, mas ele não transferiu responsabilidades. Ele nos deu poder para pregar o evangelho. Ele nos enviou para pregar o evangelho. Mas ele disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Traduzindo, quem defende a minha igreja, essa responsabilidade é minha. Então o líder não transfere, delega tarefas, delega missões, mas ele não transfere responsabilidades. Tá certo, gente? Que aula extraordinária. Que aula maravilhosa foi essa. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em mais esta oportunidade. Que Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar aqui, tá certo? Inscreva-se no canal, ative aí as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que aparece aqui agora no final e não perca a próxima aula. Isso aqui é um curso completo de liderança cristã para a Igreja de Cristo e juntos aprenderemos e cresceremos muito em nome de Jesus. Forte abraço, boa semana, continua orando por mim, pela minha família. Até o nosso próximo encontro, próxima aula, falaremos sobre a pessoa do líder. Eu espero vocês, forte abraço, Deus abençoe.